Estamos no ar. Quero convidar você que está em casa para participar deste aniversário da obra social e assistencial Frei Dionísio. Agora, a partir desse momento, nessa live ao vivo, aqui no Salão da Obra Social. E você que está em casa, participe com a gente, venha conhecer um pouquinho da nossa história, da história da obra social e assistencial Frei Dionísio. Vai ser um bate-papo aqui com a diretoria e a gente vai relembrar algumas coisas. Enfim, vai ser um momento importante e rico para todos nós. Então eu quero desejar a você que acompanha pelas redes sociais do canal do YouTube da Obra Social e Assistencial Frei Dionísio e também pelo Facebook da paróquia. Então são esses dois setores que estão transmitindo hoje a nossa live. A gente quer iniciar agradecendo já a equipe da Pascom, a equipe de som, que já está aqui desde as 4 da tarde com a gente, montando e preparando, que a gente possa fazer esse momento importante, celebrando os 35 anos de vida da obra social e assistencial Frei Dionísio. E para começar, eu quero convidar parte da minha diretoria, que está aqui, para que a gente compor esta mesa e podermos fazer esse encontro e esta homenagem à obra social e também ao Frei Dionísio. Quero convidar meu vice-presidente, diácono José Carlos, por favor, compor a mesa. A nossa primeira secretária, Silvia, compondo a mesa com a gente aqui, que vai participar com a gente, vai bater esse papo, né? O nosso conselheiro José Roberto também vai compor a mesa com a gente. Estamos aí formando o nosso time hoje. E o nosso conselheiro Paulino também, que está aqui formando, então. São 2 conselheiros, 2 diretores e um presidente. Que bom, hein? Como bem representado, né? A diretoria é 12, né? Com o padre, 13. Mas nós estamos aqui para representar. Eu queria pedir ao diácono que fizesse uma oração inicial desse nosso encontro, para que a gente pudesse, de fato, começar a nossa conversa, a nossa roda de conversa, o nosso diálogo, e assim prestigiando os 35 anos da obra social. Seja bem-vindo você que está em casa, aí na sua televisão, ou aí no seu celular, ou então no seu computador. Diácono, por favor. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bendigamos ao Senhor. Demos graças a Deus. Então, assim nós damos por aberto o nosso encontro de hoje. Nós estamos aqui com álcool gel, para todo mundo usar um pouquinho, vai trocar os microfones, e aí a gente pode, junto, estar fazendo isso da melhor forma possível. Nós vamos sentar um pouquinho, vamos trocar uma ideia, né? Vamos conversar um pouco, vamos conhecer um pouquinho da obra social e assistencial Frei Dionísio. E hoje a nossa conversa vai ser mais ou menos assim. Os meus diretores vão fazer perguntas, nós vamos tentar responder e vamos dialogar um pouquinho sobre esta questão. Quem começa perguntando é a Silvia. O que você tem para perguntar, Silvia? Pois é, uma alegria muito grande estar aqui com o nosso presidente e com todos os conselheiros
para esse aniversário de 35 anos da obra social e assistencial Frei Dionísio. Parabéns a você, Cido, que começou lá com a fundação e hoje continua aqui conosco. Parabéns mesmo. Eu quero te perguntar, quando e qual foi a motivação para a criação da obra social? Pois é, esse é um dado importante e que vale a pena a gente refletir. Nossa comunidade aqui no Novo Horizonte, nos anos 80, ele começou assim com muita vontade de construir uma comunidade. E nessa vontade de construir a comunidade, tinha um desejo de fazer um trabalho social. E naquela época, algumas pessoas, né, que formavam aí a parte da igreja, né, começaram a pensar no social. Qual foi a motivação que eu tenho muito clara até hoje, né, depois de 35 anos, 37 anos mais ou menos, é que iniciou-se um trabalho de compras comunitárias. A comunidade quis se organizar para diminuir os custos de sobrevivência do nosso povo, que a gente achava que era muito caro. Você ia no mercado sozinho e tal. Aí começou um trabalho de um grupo de pessoas da comunidade, fazendo uma pesquisa de mercado em mercado, né? Reuniu-se um grupo de 20 famílias mais ou menos, né? E começamos um trabalho nesse formato. Fizemos a primeira compra, a segunda compra, um preço menor. Então a família fazia a lista de compra dele e mandava para a gente ia ao supermercado e apresentava as listas. Ó, eu tenho 20 compras para fazer. E quanto é que você vai conseguir abaixar? Nós temos 5 supermercados que nós fizemos pesquisa. Aí o cara, né, abaixava o preço e a gente conseguia trazer qualidade de vida num custo menor. Mas aí o que acontecia? Aonde a gente tinha, que espaço que a gente tinha? Não tinha nenhum espaço aqui na comunidade, a não ser a igreja que estava se construindo. Era uma comunidade em formação. E aí começou a sonhar-se num salão. Era preciso ter um salão, né? Aí chegou as irmãs salesianas aqui no bairro, e aí elas vieram com a ideia de uma obra social. Ela falou, isso que vocês estão tentando é bacana, porém precisa ter uma estrutura. Porque a gente estava fazendo isso assim, de boa vontade. A gente ia no mercado, conversava, tinha mercado que não deixava a gente fazer pesquisa, né? O outro já comprou a ideia, não, vem aqui que eu te dou as dicas. Você vai comprar um arroz mais barato, mas vai comprar um feijão mais caro meu, porque esse é o jogo, naquela época. E aí as irmãs deu então a ideia da gente criar uma obra social. Então ela nasceu com esse sonho. Mas podemos socializar aqui, se vocês quiserem comentar isso que eu falei, né? O que você acha dessa ideia? Você lembra disso? Estava por aqui? Não me lembro, não estava por aqui, mas uma ótima iniciativa. Penso que realmente é por aí que nós temos que construir, que ajudar. Foi bacana, tanto é que estamos aqui até hoje. Mas não estava no bairro nessa época, mas fico feliz de conhecer a história. Zé Roberto, tem alguma coisa para falar nesse sentido? Lembra disso? Então, também eu não lembro, não sou dessa época, também nem morava aqui ainda, mas como a Silvia falou, é uma iniciativa muito boa e por isso que os frutos, né, aparecem e estão sendo colhidos até hoje. Diácono, lembra disso? Quer falar? Não é da sua época? Paulino, lembra disso? Não lembra? Então, só eu que sou o mais velho aqui, meu Deus. O Marcos lembra disso, o Dimas lembra. Fizemos parte desse processo aí. Então, o que a gente percebe? A obra social não nasceu por acaso, ela nasceu por um objetivo. Era um desejo de um grupo de pessoas de trabalhar o social. E o social se entendia naquele momento que era cuidar já das pessoas. Cuidar do bolso, né? Porque antigamente você não tinha a Cooper aqui. A Cooper é uma cooperativa, né? O pessoal da Cooper, quando eles estavam instalando a Cooper,
e eles vieram procurar nós da comunidade para se espelhar na nossa ideia de como fazer uma cooperativa para atender as pessoas. Não era o baixa renda, atender as pessoas para dar qualidade de vida. A gente fez algumas reuniões na prefeitura, participando desse processo. Hoje nós temos uma coop aqui pertinho de nós. Não é tão igual ao que a gente fazia, mas tem alguns benefícios. Hoje, quando você compra, não estou fazendo propaganda da coop, não, mas quando você é sócio, você tem alguns benefícios, alguns retornos você tem. Mas vamos seguindo aqui, para a gente não ficar muito tempo aí fora desse contexto que é homenagear a obra social e, sobretudo, ao Frei Dionísio. Quem vai perguntar para nós agora é o Paulino. Então vamos ver uma outra pergunta para a gente fazer entrar num outro contexto. Pessoal, boa noite. É uma alegria enorme estar junto com esse time aqui para a gente dar sequência ao nosso trabalho, que a nossa comunidade necessita, e é um trabalho voluntário, E isso aqui é fruto para nós deixar para os nossos filhos e netos. Então, a pergunta que temos para fazer para você, Cido, é o seguinte: por que a obra social tem como patrono Frei Dionísio? Muito bem, Paulino. Então aí tem uma outra homenagem nossa, e é bom a gente lembrar do Frei. Muita gente não conheceu o Frei, Frei Dionísio, ele foi o padre que celebrou a primeira missa no Novo Horizonte, no dia 24 de setembro de 78 ou 79, não me lembro certo, mas é por aí, Primeira missa foi celebrada pelo Frei Dionísio. E o Frei Dionísio, ele era o pároco da paróquia de Eugênio de Melo e celebrava aqui na nossa região. Frei Dionísio, depois vamos ter algum pessoal falando sobre ele, mas era um padre muito simples, Era muito humilde, manso, sabia tratar as pessoas e tinha um carinho muito grande, eu não digo assim exatamente pelo social, mas ele pensava no outro, pensava na criança, pensava nas pessoas. E aqui no Novo Horizonte ele fez a diferença. A primeira igreja, a primeira construção, partiu da obra do Frei Dionísio. Ele mais o seu Zé Demir fizeram a igreja. Caiu a igreja, mas fizeram, Fizeram a igreja. Então, ele era o cara que vinha aqui celebrar um barraquinho de tábua, que era aqui onde está a obra social, um palanquinho ali do lado de fora, e ele sempre trazia uma prenda para o leilão, para a construção da igreja. Então ele tinha um carinho muito grande pelo Novo Horizonte, e quando ele deixou de ser nosso pároco lá em Eugênio de Melo, o Novo Horizonte quis fazer essa homenagem. Pelo carinho que ele teve, nós tivemos a oportunidade de trabalhar com ele e conhecê-lo aqui. A primeira vez que ele veio para cá, ele veio no Bom Retiro, numa primeira Eucaristia da escola lá do Bom Retiro. Ele veio celebrar uma missa lá no Bom Retiro. E desta missa ele gostou tanto da região que ele quis ser nosso pároco em Eugênio de Melo, porque não tínhamos paróquia. Mas cuidava dessa nossa região com muito carinho. Então aí o Novo Horizonte, quando nós estávamos em 86, criando o Estatuto da Obra Social, e aí qual será o nome da obra social? E aí teve alguém, não me lembro quem, que sugeriu então o nome do Frei, porque ele demonstrou um bom trabalho e tinha um carinho muito grande pelo Novo Horizonte. Alguém de vocês conheceu o Frei Dionísio? Chegou? Não teve também? Não. Então, mas você que está em casa, tem muita gente em casa aqui assistindo a gente, mais de 7 pessoas já aqui, com certeza lembra do Frei Dionísio. Depois nós vamos ter aí algumas coisas que vai nos ajudar a perceber esse Frei Dionísio. Mas foi então essa presença viva do Frei
aqui na nossa comunidade, ajudando a construir, relutando. Quando a igreja caiu, que eu disse, ele falou, eu não vou tocar mais a construção. Arrume um grupo de pessoas, vamos fazer uma comissão para a construção da igreja. Aí ele chamou uma turma aí, e aí nos chamou também, e formamos a primeira comissão de obras e finanças da Paróquia Coração de Jesus, que na época ainda era comunidade, né? E eu era muito jovem, eu tinha 18 para 20 e poucos anos, e aí me escolheram para ser o presidente dessa comissão. Eu não sabia nada de obra, né? Nem minha casa tinha construído ainda. Mas falei, vamos lá, se Deus está pedindo, vamos ser. E fizemos um trabalho na construção da igreja, né? Começamos, refizemos as propostas que tinham que ser feitas pelo engenheiro, dormimos muito tempo na porta do prédio do engenheiro para esperar ele, a boa vontade dele, porque era tudo gratuito, então você tinha que chegar às 4 da tarde e sair às 9 da noite, porque ele chegava 15 para as 9, mas você tinha que ficar esperando ele lá, porque ele não dizia o horário que chegava. Mas nós fizemos isso. Então o Frei, ele confiou em nós, disse, vocês vão cuidar disso aí, vão fazer certo, porque acho que eu não tenho mais idade para isso. Mas nós aí demos o nome dele na obra social. Vamos seguindo aqui o nosso bate-papo. Tem o Zé Carlos que tem aí uma pergunta, né, Zé Carlos? Podemos. Boa noite, presidente, Cido. Boa noite, Silvia, secretária. Boa noite ao José, um dos conselheiros. E também ao Paulino aqui do meu lado, conselheiro. Saúdo também as técnicas que aqui nos ajudam no dia de hoje, aproveitando já para agradecer a cada um de vocês como vice-presidente dessa obra. E eu quero aqui externar a minha alegria de estar como vice-presidente. E hoje eu acabei de crer, depois lendo isso aqui, como nesses nossos dias que nós tivemos algumas reuniões, eu vi que vale a pena e que nos motivou a estar juntos e não deixar o barco na mão de algum ou de outro, e sim, já que nós entramos no barco e até o final, foi dessas coisas, foi o conhecimento do Cido, né, que ele conhece bem, e ao conversar e nos convidar, já deu um perfil tanto do Frei, quanto das pessoas que aqui já passaram, né, inclusive o Zé, esse outro Zé ali, a gente vê, tá. Ele também já tem uma carga boa aqui na obra, só que ele esconde o ouro, mas ele conhece, eu acho que ele até foi coroinha do Frei, né? Então, mas a gente fica feliz em saber que esse motivo que nos motivou, né, a estar com esse povo é o conhecimento, a gente não está entrando em barca errada, né? Mas eu tenho uma pergunta para fazer ao nosso presidente, é uma pergunta que não pode se calar. Quantos presidentes a nossa obra já teve? Durante todo esse período de 35 anos. Que bom, hein? 35 anos. Então, nós tivemos 9 presidentes nesse período todo. No primeiro estatuto era um pouco mais de tempo. Hoje se reduziu para 3 anos. Então nós tivemos 9 presidentes. Eu sou o 10º presidente hoje, nós somos a 10ª diretoria. Mas já estive por 2 vezes, essa é a 3ª vez que nós estamos aí presidindo a obra social. Falando um pouquinho desses presidentes, o primeiro presidente, depois nós vamos dizer quem é, mas coordenador da Comissão de Obras e Finanças, não queria que começasse uma outra obra aqui, porque a gente precisava construir a igreja primeiro, mas o primeiro presidente, ele também era bastante enfático e cuidava e corria atrás, falando, deixa que eu cuido da parte da obra e você cuida da igreja. Então nós vamos fazer campanha para construir o salão e você vai fazer campanha para construir a igreja. Então nós fizemos um trabalho muito próximo, né? Tivemos assim uma comunidade muito próxima, né, aqui no Novo Horizonte, e como a gente fazia parte da paróquia de Eugênio Melo, a gente se estendia as nossas campanhas até Eugênio Melo, né? A gente ia fazendo e conseguimos, né, chegar ao telhado da igreja, que na época não tinha,
chegamos ao telhado, deixamos ela quase em condições de um primeiro uso, e a obra social começou a se levantar, né? Então eu digo que os 10 presidentes, nós pudemos estar por perto, e a obra foi acontecendo mesmo com a construção da igreja, e hoje ela tem esse trabalho na comunidade, e tantas outras coisas vão acontecer paralelamente, não vai parar por isso. A gente sempre tem tentado organizar, conversar, não vamos fazer um para derrubar o outro, nós vamos fazer para somar, né? Então, isso começou lá no início, né? Primeiros passos da obra social, o primeiro presidente, ele assumiu, mas sentou com a igreja, discutiu, naquela época não era nem paróquia, já era nós, e a gente encontrou caminhos para que as duas coisas fossem acontecendo. Hoje, a gente quer que isso também aconteça. A gente sabe que hoje é muito mais amplo essa coisa de comunidade, de grupos, né? Antes era matriz e obra. Hoje é matriz mais 10 ou 12 comunidades, né? Mas a gente quer somar, né? Então é isso que a gente quer fazer. Olá, queridos irmãos. Venho através desse vídeo desejar um parabéns à obra social Frei Dionísio, uma obra de fé e vida que existe há 35 anos. E assim estendo a todas as pessoas que ao longo dessa jornada, ao longo dessa caminhada de fé e vida, pela ação social da obra social Frei Dionísio, tiveram algum benefício, tiveram então a graça de participar, tiveram então suas vidas e suas famílias tocadas por esta ação social. Queridos irmãos, assim desejo que todos possam hoje olhar e a partir de diante colaborar também com esta ação aqui na Paróquia Coração Eucarístico de Jesus, mas uma ação que atende toda a região leste. A obra social Frei Dionísio, fazendo então o seu aniversário, quer também se mostrar a todas as famílias aqui dessa nossa região que ela está presente e está para ajudar. Meu muito obrigado à atual diretoria, meu muito obrigado a todos os colaboradores e também estendo meu agradecimento e meus parabéns a todos que são beneficiados hoje pela obra social. De forma indireta, de forma bem leve, por causa desse nosso contexto da pandemia. Mas mesmo assim, os pequenos trabalhos que hoje estão sendo realizados se ampliarão e assim pedimos a graça de Deus que a obra social possa atingir a tantos e tantos que são necessitados de uma mão amiga, a tantos e tantos que são necessitados de uma mão que possa então apoiar, levantar e promover. E a obra social se coloca dessa forma a toda a região, para apoiar, levantar, promover dignidade às famílias. Mais uma vez, parabéns à obra social Frei Dionísio. E Frei Dionísio, lá do céu, reze por nós. Beleza, estamos de volta então, voltando aí depois desse vídeo do Padre Luciano. Nós queremos agradecer a participação do Padre, ele que está aí sempre com a gente, e tem dado todo o apoio necessário à obra social. Então, o Padre Luciano fica aqui as nossas considerações, né? O nosso muito obrigado por confiar nesta diretoria, por estar próximo da diretoria, não fica longe, sempre está conversando, sempre está propondo coisa. Enfim, a obra social está, como ele disse, está em boas mãos, mas porque temos o Padre que quer nos ajudar e quer fazer. Então fica aí o nosso agradecimento. Se algum aqui da mesa quiser falar alguma coisa para o Padre Luciano, aproveita. É tempo. Tem alguma coisa? Não? Vamos seguir? Então nós temos mais uma pergunta aí, para nós começar a trabalhar essa outra parte aqui da nossa live. É o Paulino que vai fazer? Está aberto, Paulino. Isso. Cido, a gente vê a estrutura que é aqui hoje. E a gente sabe que o nosso primeiro presidente da obra social Frei Dionísio, ele deve ter abraçado mesmo com vontade
e com muita energia de ver a coisa funcionar. Você poderia falar para nós, para a gente deixar registrado, quem que foi o primeiro presidente da obra social Frei Dionísio? Muito bem, Paulinho. É isso que a gente quer homenagear o primeiro presidente, por isso que essa pergunta vem para que a gente possa fazer essa homenagem. O primeiro presidente chamava-se e chama, José Jandiro da Silva. José Jandiro da Silva é de uma família que chegou aqui no Novo Horizonte logo no início do Novo Horizonte, uma família enorme, grande, tem muitos deles por aqui ainda. O Zé Jandiro não mora mais aqui na nossa região, mas foi um dos, é um pessoal que era da congregação mariana, a maioria dos familiares era congregado mariano, e o Zé Jandiro era um rapaz novo ainda, casado, mas novo e cheio de vontade de trabalhar pelo social. Eu tive a oportunidade de caminhar com ele aí em várias conversas, em várias atitudes, e partia sempre dele algumas atitudes. Precisamos cuidar do social, precisamos fazer alguma coisa. E então nós queremos hoje homenagear o José Jandiro, que foi o primeiro presidente da obra social. Foi aquele cara que disse assim: nós estamos construindo a igreja, mas vamos construir a obra social. Então ele tinha uma visão social muito boa, tinha um trabalho social, teve um trabalho político também, que foi bom para a nossa região, mas nunca se elegeu a nada, mas fez um bom trabalho. Então hoje aqui, se ele tiver a oportunidade de estar nos vendo, fica aqui o nosso agradecimento ao José Jandiro pelo esforço de criação da obra social. A gente sabe que naquele momento não era tão fácil, construir, ganhar o terreno. E é bom se dizer que esse espaço onde está a obra social não é da igreja, é um terreno permutado pela prefeitura. Então, o que o primeiro presidente conseguiu fazer, e por isso nós temos que sempre relembrar e valorizar o trabalho do Zé Jandiro e da sua diretoria, foi um grupo muito forte. Eles conseguiram entrar com um pedido na prefeitura para que fosse doado, ou fosse permutado o uso desse espaço, este lado de cá e o lado de lá da igreja. E numa festa 1º de maio, a gente tem até algumas imagens disso, hoje aqui não deu para trazer, mas quando o prefeito assinou, esse documento permitindo o uso desse espaço, e isso foi um trabalho feito por aquela primeira diretoria, pelo Zé Jandiro, E nós ganhamos então esta área que era o salão social e a área do lado lá da igreja, que era para a construção de uma escola profissionalizante, que esse era o projeto. Nós não conseguimos construir o lado de lá, mas conseguimos construir o lado de cá. Então, a obra social, ela veio para somar com a paróquia, então ela ocupa esses dois espaços. Porque é bom dizer aqui que a paróquia, ela tem uma permuta também que foi conseguido aqui para a construção da igreja, que fez aí 30 anos, nós celebramos o ano passado, mas é um terreno de 30 por 30, então é onde está a igreja, 30 por 30 só coube a construção da igreja. Os outros fazem parte dessa permuta que o Zé Jandiro conseguiu na prefeitura, fazendo toda uma conversa, um diálogo lá, buscando. No prefeito, eu não lembro quem que era o prefeito da época, mas acho que era... Não era o Bevilacqua, era depois do Bevilacqua. Não, depois. Não, sumiu o nome do cara aqui, mas era um daqueles prefeito que virou prefeito sem ser eleito, sabe? Naquela época nós tínhamos aqui na cidade. Era depois do Robson. Foi depois do Robson. Zé, acho que foi José alguma coisa, mas a gente vai pesquisar isso aí. Acho que é Zé Antônio, isso mesmo. Então, aqui fica o nosso agradecimento então ao primeiro presidente, viu, Paulinho? Primeiro presidente José Jandiro. Vamos sempre valorizar o trabalho deles,
porque na verdade ele conseguiu isso, né? Iniciou a obra, a construção, conseguiu o terreno, aquela diretoria fez isso. Então fica aqui a nossa homenagem. Vamos seguindo, quem quer a próxima a perguntar? Zé Roberto, vamos lá, Zé Roberto. O Alquinho está aqui. Tem aí? Primeiramente, Diga aí. primeiramente eu queria expressar a minha alegria, né, de estar aqui hoje participando dessa live, né, aos 35 anos da obra social assistencial Frei Dionísio. Também gostaria de expressar a minha alegria de fazer parte dessa diretoria, né, estarmos juntos aqui, executando mais essa missão. E como o companheiro lá, o Paulino, né, já fez a pergunta do primeiro presidente, eu continuo a sequência aqui perguntando ao Cido quem foi o segundo presidente que administrou a obra social Frei Dionísio. Muito bem. Então a gente vai falando dos presidentes e essa é a nossa homenagem aos presidentes. O segundo presidente hoje já não se encontra mais no nosso meio, já é falecido, mas é uma figura que foi bastante importante na vida do Novo Horizonte. Quem não conheceu José Simão Viana? Na luta, na caminhada, andava pelo Novo Horizonte, fazia, ajudava as pessoas, tinha um coração que não cabia dentro, né? Então o José Simão fez parte da primeira diretoria e depois assumiu como presidente aqui no segundo mandato, né? E trabalhou muito, né? Trabalhou muito pela obra, né? Construiu a parte de lá, fez aquela escada, enfim, fez um bom trabalho. E hoje não poderíamos de jeito nenhum de deixar de homenagear o Zé Simão, e eu acho que aqui a mesa vai conseguir falar dele, porque muita gente conheceu o Zé Simão aqui na nossa comunidade. Vicentino, Mariano, né, fez, né, era músico, né, cantava no nosso coral, né, animava as nossas reflexões, círculo bíblico, né? Então o Zé Simão é uma figura que pode passar o tempo, mas sempre alguém, quando lembrar da história do Novo Horizonte, vai lembrar do Zé Simão. Então eu não vou falar muito do Zé, mas eu sei que a mesa pode falar. Silvia, depois o Zé. Bom, depois do Jandiro, né, que também é uma grande figura aqui no bairro, aí o segundo presidente, seu Zé Simão, onde tenho o maior carinho, sempre tive por ele muito carinho. Quando eu mudei para a Rua dos Armadores, foi a primeira pessoa que conheci naquela... Conheci não, que fiquei sabendo que morava naquela rua, porque eu já o conhecia. O seu José Simão, ele foi, no início aqui, dos pioneiros do Evangelho, junto com você, né? E muitos outros, a fundar essa igreja em saída, em ir para as casas, em levar o Evangelho, mas um Evangelho na vida, né? No chão em que pisamos, andava por todo canto junto com várias outras pessoas, e não poderia deixar de dizer que foi um personagem muito importante aqui na nossa comunidade. Que lá no céu ele possa estar olhando por nós e olhando também pela sua família, que é uma grande família, né? Muito bem. Zé Roberto, falar um pouquinho do Zé Simão, presidente da sua conferência. Então, o senhor José Simão, como já foi dito aí, eu acredito que falou no nome do seu Zé Simão, primeiro que a gente vem é a caridade, né? Que ele, quantas vezes eu conheci o seu Zé Simão em 86, quando eu iniciei na Conferência São Tiago, que ele fazia parte. E quantas vezes ele deixava o prato dele em cima da mesa para atender as pessoas. Então, como já foi dito, que lá no céu ele possa estar recebendo agora tudo isso que ele fez. E que a família dele, como foi dito, que é uma excelente família,
também que possa seguir a vida agora, né? Mas sempre com a lembrança dessa pessoa maravilhosa que ele foi. Beleza, então aí a gente vai. Tá. Você vai falar? Não, vamos fazer aqui, vamos ver aqui, ó. O Zé Carlos, lembra do Zé Simão? Eu lembro. Diga aí. Eu lembro com muita alegria, a Silvia ainda falava que ele levava o evangelho em saída, e também ele levava o evangelho dentro de casa, por quê? Eu tenho um grande conhecimento com o filho dele, o Silvano, que fala muito bem do pai, e nós iniciamos na pastoral familiar há 20 e alguns anos atrás, e hoje nós somos da diocese, a Renata e o Silvano, Silvana Renata no caso, como coordenadores diocesana, e a gente como vice também, né? Eu e a minha esposa. Isso a gente vira e mexe, a gente lembra nesse sentido, porque ele levava o evangelho para as famílias, e na família dele também ele evangelizava, porque são pessoas que são os filhos, né? A gente não pode dizer que todos são iguais, mas o Silvano, ele ajudou e ajuda muita gente nesse sentido. O evangelho que o pai levava para casa, ele traz até hoje para as famílias. Isso para ele é uma grande honra também, que ele até falou que gostaria de falar um pouco sobre ele aqui, mas eu creio que ele não pôde vir. Mas o Zé Simão, a única coisa que eu lembro dele, ele recolhendo, através dos vicentinos, algumas coisas nas casas. Né? Eu ainda era meio afastado da igreja, meio não, afastado de meio, né? Eu só me lembro bem disso. Daí, numa primeira oportunidade que eu tive na casa dele, eu, fazendo uma reunião da pastoral familiar, eu o conheci pessoalmente, tive a oportunidade de conhecê-lo, de conversar um pouco com ele. Isso para mim já, hoje, a gente olha ele como segundo presidente, presidente, e a gente fala, puxa vida, eu estava realmente, a gente já estava no caminho certo, né? São pessoas que busca e gosta do social. Muito bem, Paulina, alguma coisa do Zé? Essa é a nossa homenagem aos presidentes. Falar do Zé, eu tenho mais que obrigação, porque foi companheiro de trabalho, nós trabalhávamos na mesma sessão, era companheiro também de ônibus, no transporte, e nos intervalos da nossa janta, lá tinha dentro da GM tinha as capelas, e a gente se reunia lá, e ele era um dos coordenadores do grupo lá. Então, viveu e vivenciou o evangelho com seu trabalho, com sua dedicação, um grande amigo. É isso que nos motiva a gente dar sequência nesse trabalho, porque é um trabalho onde foi fundado com pessoas que se dedicavam mesmo, e a gente tem essa missão de tocar para frente. Muito bem, então fica aí, né, a nossa homenagem ao nosso segundo presidente, né, o confrade e amigo José Simão Viana, né, e estendemos a todos os seus familiares essa nossa homenagem hoje. Nós convidamos o Silvano, mas não houve tempo para a gente acertar detalhes, então vai ficar para os 36 anos, né? Ou 40, não sei. Mas esta é uma ideia de estar, né, valorizando, celebrar 35 anos, e eu digo celebrar aniversário é a gente relembrar o passado, é voltar um pouquinho na história e ver essa semente deu certo, não deu certo, a sua vida quando você celebra aniversário, ela é boa, o que você tem que melhorar? E assim é a nossa entidade. Mas vamos seguindo aqui, Silvio, você tem uma outra conversa aí para fazer. Sim, presidente. Depois do Jandiro, depois do José Simão, vem o terceiro presidente, né? E aí, quem é esse presidente? Quem é esse presidente? É quem está conosco aqui hoje? Pois é. Então, né, o terceiro presidente é aquele cara que achava que não dava para fazer duas coisas ao mesmo tempo, construir igreja e construir obra social. Veja como Deus é. Deus escreve do jeito dele e a gente não sabe. Não que eu era contrário,
mas a gente tinha iniciado esse trabalho, né? Então, aí o terceiro mandato, nós assumimos aqui a obra social. Então, Aparecido Silva, que foi o terceiro presidente, né, assumindo os trabalhos da obra social, né, e procurando tornar ela sempre mais efetiva na comunidade. E eu queria aproveitar esse momento, nessa fala do terceiro presidente, e posso estar aqui presente, né, ao vivo e vivo, né, ao vivo e vivo, agradecer a Deus por essa oportunidade de ser o terceiro presidente da obra social. Eu acho que o Maximiliano foi da minha diretoria nessa época. Muita gente aí me ajudou, né, a levar avante a ideia da obra. Fizemos muita coisa? Às vezes não. Às vezes é muito difícil trabalhar o social, mas mantivemos ela viva, organizada, né? A gente sempre tem problemas com documentação e sempre uma diretoria às vezes desleixa uma coisa, outra cuida, e nós sempre tivemos o privilégio de cuidar de problemas, né? E conseguimos resolver, né, os problemas que foram gerados aí no dia a dia. Mas eu queria dirigir a todos os presidentes da obra social, os 9 que passaram aqui, e falar para vocês que estão vivos, né, que Deus abençoe vocês por ter regado a semente da obra social Frei Dionísio. Porque vocês, assim como eu, né, pegamos a obra social para dirigir. Sonhamos com tantas coisas, mas nem tudo conseguimos fazer. São muitos as dificuldades, o entendimento, né? O social não é algo tão fácil de se fazer, então é preciso ter essa certeza. Então eu queria nessas palavras aqui, como terceiro presidente, né, parabenizar os 9 presidentes da obra social nesses 35 anos. Bora, Silvia. Eu posso falar? Pode falar. Não estava aqui, né, previsto para isso, mas eu acho que dentro dos 9 dos outros presidentes, né, que estão aqui, não poderia deixar de dizer aqui da Dalva, né? A Dalva, uma companheira aí de luta desde o começo da comunidade, pioneiras do Evangelho também, assim como o Max foi, como o seu José Simão foi e tantos outros, né, Zé Demir. A Dalva está até hoje na comunidade, né? É uma mulher, que isso para nós mulheres, nós sabemos que tem aí o preconceito, né, infelizmente, mas nós estamos aí, né, na luta, e a Dalva é uma companheira aí de muitos e muitos anos, e até hoje está aí nas SEBs, levando a palavra de Deus, como eu disse, mais uma palavra arregada na vida, arregada no chão da comunidade. Então, minha companheira Dalva, meu abraço fraternal, em nome de toda a diretoria, e assim como todos os outros presidentes. Muito bem. A Dalva, nós vamos falar dela daqui a pouquinho, porque ela foi a nossa 4ª presidente, né? Vai falar? Vamos falar. Você está agradecendo? Eu estava agradecendo todo mundo. Não, mas vamos antecipar. Mas ela foi assim, um dos trabalhos que nós fizemos, a inserção das mulheres no trabalho da obra social, né, naquela época. Mas nós vamos agora para mais um vídeo. Nós temos um vídeo aqui em homenagem ao Frei Dionísio, que vai falar um pouquinho da vivência do Frei Dionísio na paróquia de Eugênio de Melo. Quem vai falar para nós é o arcebispo do Ribeirão Preto, Dom Moacir Silva, que teve a possibilidade de, enquanto seminarista, estar trabalhando com o Frei Dionísio. E aí ele gravou um videozinho bem curto, mas que retrata uma qualidade do Frei Dionísio. Vamos assistir o vídeo. Durante 7 anos, ainda seminarista, trabalhei com o Frei Dionísio pastoralmente nos finais de semana. Pude perceber nesse homem de Deus, um homem de oração, um homem de profundo amor à Igreja, amor ao Papa, um padre preocupado
sempre com a catequese infantil, um padre preocupado com os pobres. Basta lembrar aquele carinho que ele tinha para com as crianças e idosos, distribuindo aquele pão no final da missa todos os domingos. Por isso, a obra social do Novo Horizonte tem um bom patrono, um homem que cuidava e se preocupava com os outros, especialmente dos mais necessitados. Ok, nós queremos agradecer ao Dom Moacir por esta mensagem. Dom Moacir, como disse antes do vídeo, ele teve a oportunidade, enquanto seminarista, lá na paróquia de Eugênio de Melo, ele que estava no seminário de Taubaté, e sábado e domingo estava na paróquia da Imaculada Conceição, ajudando o Frei. E ele fez algumas lembranças importantes do Frei, né? O carinho que o Frei tinha pelas crianças, e era verdade, nós acompanhamos e somos testemunha disso, né? Então o Dom Moacir, ele acompanhou isso com o Frei Dionísio, porque naquela época a igreja tinha o padre pároco e não tinha vigário, e de vez em quando tinha algum seminarista, né, que estava começando a fazer pastoral naquela oportunidade. E o Moacir fez pastoral na paróquia de Eugênio de Melo, né, enquanto seminarista, e era o braço direito do Frei, né? Era o sábado e domingo, ele estava ali para ajudar o Frei 24 horas. Né? Então ele vinha para casa, a casa mesmo era só para dormir, na verdade estava lá. Então ele conviveu. E o Frei Dionísio tinha uma outra qualidade importante, que era assim, pensava no social, na vida das crianças. Ele, em toda a missa das crianças, ele distribuía pão. Não era Santo Antônio, mas distribuía pão para as crianças. Então o Moacir faz esta lembrança aqui. Então veja que o Frei, ele tenha muito com o nosso social, na sua simplicidade, no seu jeito de fazer igreja, ele pensava no outro, né? Então tinha um carinho muito grande pelas pessoas. Era o padre que ele gostava de ser convidado para almoçar na casa das pessoas, para poder conhecer as famílias. Muitas vezes ele pegava a juventude que trabalhava com ele, naquela época nós éramos jovens, e ele falava: hoje eu quero você almoçando comigo na casa do seu Zé. E você vai lá e vai se comportar, hein? Porque na casa dos outros a gente tem que respeitar. Ele era bravinho, então ele levava um jovem com ele, sempre assim fazia essa coisa de levar para dizer: a gente precisa aprender a convivência com os outros. E quando a gente vai na casa de alguém para almoçar, a gente vai para se alimentar, mas é a nossa oportunidade de conhecer, de aproximar. Então ele tinha um jeitinho muito profundo no cuidado das pessoas. E o Moacir faz essa lembrança aí. Então nós queremos aqui, né, nessa live, agradecer ao Dom Moacir, que prontamente fez esse vídeo pequeno para a gente poder estar comentando aqui. Mas vamos seguindo aqui, daqui a pouco nós vamos fazer um intervalozinho. Fala, José. Nós vamos fazer um intervalozinho aqui para tomar uma água ali. Agora nós estamos aonde? Bloco 7. Então nós temos 3 perguntas. Nós vamos fazer 3 perguntas e vamos fazer um intervalo. Certo? Eu quero até pedir licença ao presidente, e dentro desse quadro do bloco 7, fazer já 2 perguntas que vai dar uma continuidade para que a gente possa tomar essa água. Sim. Posso? Pode, fica à vontade. Todo mundo está muito curioso por quem foi o Frei Dionísio e também qual foi a proximidade dele aqui com a nossa comunidade do Parque Novo Horizonte do Coração Eucarístico. Eu creio que você tem essa sequência de, né? Quem foi aqui para nós, como que ele deu esse pontapé aí, tudo chegamos onde chegamos no 35. Beleza, então aí as 2 perguntas desse bloco. Na verdade, o Frei Dionísio, né, como eu já falei dele aqui, e o pessoal que já falou, o Padre Luciano pediu para que ele, lá do céu, reze para nós, né? Então é porque ele tem uma proximidade com Deus muito grande. Frei Dionísio era italiano, não era brasileiro, né? Ele torcia para a Itália, quando o Brasil jogava para a Itália era difícil, mas ele é torcedor da Itália, né? Mas aqui no Novo Horizonte ele tinha essa proximidade com as famílias.
ele gostava de que fosse convidado. Lá em Eugênio Melo fazia isso aqui também, né? E ele vinha aqui, às vezes, ele celebrava aqui na parte da tarde. Então ele falava, um cafezinho é muito bom, né? Encontrar as pessoas, né? Ele não era o padre que chegava, celebrava e ia embora. Ele chegava, celebrava, fazia o leilão de prenda que ele trazia, sempre trazia uma prenda, e ele ficava por aqui, o Max lembra disso, né? Ele gostava de conversar com as pessoas, né? Então o Novo Horizonte teve um carinho muito grande por ele, por causa desse jeitinho simples, né? Jeitinho de encontrar as pessoas. Ele era firme na sua fé. Ele não era de brincadeira. Ele não era um cara que chegava você e batia nas suas costas. Ele chegava quietinho e ficava escutando você. Queria que você falasse. E ele procurava orientar, falar o que era certo, né? Dizer para as pessoas. Então eu digo assim, quando alguém disse, a obra social precisa chamar-se Frei Dionísio, é por essa característica, né? A característica do servir, do ir de encontro com a necessidade do outro, de conhecer o outro, né? De saber por que o outro está passando dificuldade. Eu me lembro que numa oportunidade eu cheguei para ele e falei, padre, eu fui demitido do meu serviço, o que eu faço? Eu era jovem. Ele falou, você não faz nada, você supera. Você foi demitido porque você é ruim de trampo? Não, padre, não sei o que aconteceu. Me mandaram embora. Ele falou, então você reze para Deus para você encontrar outro emprego melhor, porque aquele não era bom, se você não ficou lá. Então ele tinha sempre uma boa resposta, mas uma resposta dura. Percebe que ele não disse, que pena, você perdeu o serviço. Não, você foi mandado embora porque alguma coisa aconteceu. Então ele tinha uma característica de apontar caminhos verdadeiros para você. E isso ele convenceu muita gente. Eu digo que quando ele chegou aqui na nossa região, que eu disse já, ele chegou no Bom Retiro, numa missa de primeira comunhão de uma escola. Aí ele desceu da escola, eu quero conhecer a igreja do bairro. E foi lá no Bom Retiro, a primeira igreja que ele celebrou missa na escolinha. Depois ele foi na igreja. Ele andava bem devagarzinho, né? Ele sempre já foi, quando ele veio para cá já tinha bastante idade. Eugênio Melo, né? Mas ele tinha essa proximidade. E ele era muito correto nas coisas que ele falava. Por exemplo, juventude. Naquela época, a juventude era um pouco medrosa da igreja. E ele dizia, você pode vir na igreja e tocar na missa, mas eu não quero bateria, eu quero violão e voz, tá? Então, vocês podem fazer. Então, lá em Eugênio Melo começou um grupo de jovens trabalhando isso. Quando nós quisemos fazer Paixão de Cristo, fomos falar com ele. Padre, a gente quer fazer a encenação da Paixão de Cristo. Ele falou, você quer fazer a Paixão de Cristo ou a Via Sacra? Ah, é a Paixão de Cristo, é o teatro. Não, vocês vão fazer a Via Sacra. As 14 estações, né? Porque teatro vocês não vão fazer. E aí, ele falou, e se não der, vamos fazer na onde? Na frente da igreja, pai. Ah, tá bom, mas não vai dar certo na frente da igreja. Ok. No dia choveu o dia inteiro, sexta-feira santa. Ele falou, eu falei para vocês que vocês não iam fazer na frente. Aí ele falou, nós vamos fazer dentro da igreja. Eu vou sentar no primeiro banco. A gente tem até umas fotos lá. No primeiro banco, estava ele sentadinho lá e fizemos dentro da igreja o teatro. Ele falou, eu sei o que eu falo, né? Eu sei o que eu falo. Quer dizer, Deus quis que vocês fizessem aqui. Mas ele tinha um jeito bom para conversar com a juventude. Ele tinha um jeito bom para conversar com as pessoas. Então, esse carinho dele, que eu acho que foi a proximidade que ele tinha com as pessoas. As famílias com quem ele conversava, ele cativava. Ele tinha um jeito muito bom. Certo? Beleza, então, vamos fazer um intervalinho de 4 minutos para a gente tomar uma água e aí a gente volta aqui na nossa live, para a gente fazer a segunda parte e encerrar a live de hoje. Certo? Corta o nosso microfone aqui.
Estamos aí de volta para mais uma segunda parte, já indo para os finalmente da nossa live, da nossa reflexão e da nossa celebração do aniversário de 35 anos da obra social, que está acontecendo hoje. A obra foi fundada, depois a Silvia vai mostrar a ata, não sei se a gente consegue ler a ata, mas a ata de fundação, que foi no dia 17 de julho de 1986. No finalzinho a gente ainda vai fazer uma lembrança desta ata, que é o livro que mostra a eficiência da entidade. Mas seguindo aqui no nosso bloco em homenagem aos 35 anos, nosso bloco 5, e continuando a nossa homenagem aos presidentes. Quem que vai perguntar agora para nós aqui? A pergunta número 4, o quarto presidente? É o Zé Roberto. Deixa eu ver aqui, eu estava falando. Então, depois desse aprofundamento e desse esclarecimento que nós tivemos sobre o Frei Dionísio, que muitos aqui não teve a oportunidade de conhecê-lo, mas com esse esclarecimento que o Ciro deixou para a gente, fica bem mais fácil da gente imaginar quem foi essa pessoa. E dando prosseguimento aos presidentes, eu pergunto aqui, quem foi o quarto presidente que assumiu a obra social e assistencial Frei Dionísio? Muito bem, José Roberto. Eu tinha falado que o próximo era a Dalva, mas não é verdade. A Dalva é a sexta presidente. O quarto presidente foi alguém que trabalhou comigo na minha diretoria, nessa fase, o Ailton, que hoje nós queremos prestar homenagem. Ele já está no céu, já não participa aqui com a gente, O Ailton, acho que toda a mesa aqui conheceu, Ele era vicentino lá no Jardim Paulista, veio aqui para o Novo Horizonte, mais propriamente Cerejeiras, e começamos um trabalho junto aqui na obra social, buscando parceria, tinha bastantes ideias, e fez um bom trabalho. E depois, quando nós terminamos o nosso mandato, ele era o nosso secretário, ele foi secretário da minha diretoria, dessa diretoria, da terceira diretoria. E ele, então, ele se tornou presidente, trabalhou com a obra social, fez um bom trabalho no sentido de parcerias, cursos, parceria com o governo municipal, estadual. No final não deu muito certo algumas coisas, mas fez um bom trabalho para a obra social. E eu queria aqui, eu tentei falar com seus familiares também, mas não consegui, mas deixar registrado a nossa homenagem ao Ailton, que foi o nosso quarto presidente. Que Deus o abençoe, dê a ele lá no céu o seu prêmio, o prêmio do trabalho aqui na obra social, no trabalho vicentino. Ele que teve depois uma enfermidade que deixou ele acamado por um longo tempo, sofreu bastante, mas foi um jovem, que muito fez pela comunidade e fez pela obra social e merece todo o nosso carinho, e deixamos aqui então essa nossa homenagem ao Ailton, que foi o quarto presidente da obra social. Alguém quer comentar? Então, de fato, o Ailton, ele, na sua gestão, que estava junto com você, eu me lembro que depois ele entrou para a presidência e ele pleiteou e conseguiu aqui um bazar, lembra? Sim. De artigos religiosos. Isso. Ele também colocava fita cassete de filmes religiosos, enfim, terço, essas coisas, E ele, assim, era uma pessoa muito dinâmica. Sim. Ele corria atrás, Apesar de toda a situação que deu na época, mas ele era uma pessoa bastante batalhadeira, Sim. Pela obra, e a gente via que ele suava aqui. Sim. Suava a camisa aqui. Porque a gente, apesar de não estar na época e ter sido convidado para a diretoria, mas a gente via o trabalho dele, sabe? A gente chegava, ele nos atendia muito bem, a gente conversava, batia papo. Eu não tinha ainda nenhum tipo de... Não era ministério, no ministério não tinha nada na igreja. Mas eu tinha essa amizade com ele,
ele deixou para nós, comigo deixou essa amizade que a gente, na época, às vezes a gente até comprava porque falava, o negócio tá feio aqui, vamos ter que comprar alguma coisa. Daí a gente comprava um terço, uma boa, que glória, né? Entrou o dinheiro, porque a coisa não entrava, né? Parecia que tem alguma coisa que amarrava ali. Mas enfim, não deu certo, mas ele teve um apoio da gente, né? Da sua diretoria. E nós, da comunidade, em termos de acolher, conversar, bater papo, né? Isso para ele foi muito bom. Né? Seguindo, então fica aqui registrado a nossa homenagem ao Ailton, que participa da Glória de Deus, e a nossa homenagem aos seus familiares que ainda estão aqui na nossa comunidade, é catequista, sua esposa, né, e tem um trabalho, a Elisa, aí na comunidade paroquial. Nós vamos seguindo aí, nós tivemos mais presidente. Quem foi o quinto, né? Quem será, hein? Quem vai perguntar, hein? É o Zé Carlos. Então, alguém aí, acho que foi até o próprio Cido que na fala que sobre o Frei Dionísio, ele falou que o Frei Dionísio, ele disse que os conselheiros aqui estão dando continuidade ou seja, estão aguando a plantação que o Frei Dionísio deixou, né? Ou seja, ele plantou e a gente está vendo aí, né? A última diretoria que nós estamos agora atualmente, não deixamos secar, né? A planta estava lá, mas tinha sempre uma florzinha lá. E essa flor que nos ajudou a estar. Mas assim, eu volto a dizer, o presidente hoje, ele na época sempre me convidou para estar na diretoria dele, isso aí eu não posso negar. Eu sempre dizendo não, né? Não sabia porque ele dizia não, mas ele disse também, Deus tem algum plano para você. E hoje nós estamos juntos aqui. Então, quem foi o quinto presidente que assim deu uma alavancada, jogou um pouco mais de esterco nessa plantação aí? Pelo amor de Deus. Então, depois do Ailton, nós tivemos algumas dificuldades aí de direção. Na época era o Padre Cândido, e a gente trabalhava muito junto, eu e o Padre Cândido, e aí o Padre Cândido me pediu para assumir novamente a obra. Então eu fui, pela segunda vez, o quinto presidente, né? Fui o terceiro, saí, depois voltei no mandato seguinte. Então, assumimos novamente, né? E aí nós fizemos um trabalho com o Padre Cândido aqui, no sentido de que a gente tinha tido um problema com a Receita Federal, com relação às parcerias com o Estado e com o município, e a questão de prestação de conta levou a obra em algumas situações complicadas. Então nós assumimos e, junto com a Diocese, conseguimos tirar a obra da situação complicada que ela estava se encontrando naquele momento e tomamos uma decisão. A obra social vai ter atividades e as atividades não serão nada mais que entre dinheiro. Diga assim, você vai dar um curso, você vai ser voluntário, você não pode cobrar. Se cobrar, você tem que ajudar a obra. E não vamos trabalhar mais com o município e nem com o Estado. Vamos trabalhar como comunidade. O Padre Cândido tinha essa visão que era importante. Então foi aí que começou os cursos, por exemplo. As aulas de danças começaram aqui na época. O nosso inglês começou na época. A nossa informática começou nessa época. Então foi nessa segunda gestão que o Padre Cândido falou, nós vamos trazer curso, parceria, mas parcerias voluntárias, né? Então o pessoal que dava informática aqui era voluntário, né, no primeiro momento, depois mudou um pouco, mas a primeira turma que a gente fez foi um trabalho de uma empresa que tinha em São José e que dava esse tipo de cursos para iniciante de informática. Então eles montaram, trouxeram os computadores e fizeram. O inglês ele começou gratuito, depois ele começou a cobrar, mas ele repassava um recurso para a obra social, né? A dança começou com a Vanessa aqui um bom tempo,
era tudo gratuito, né? E hoje é estatutário isso, né? Aquilo que nós fizemos lá no quinto mandato se tornou estatuto, porque nós tivemos que reformular o estatuto também nesta gestão, porque alguma coisa no Código Civil brasileiro tinha mudado, então era preciso modificar. Então nós fizemos algumas mudanças, e uma das mudanças é o que está hoje no estatuto, no sentido de que a obra ela trabalha com voluntariado. Mas fizemos esse trabalho aí. Seguindo, a próxima pergunta é do Paulinho. Ao Padre Luciano aí. Cido, dando sequência a essas perguntas, e a gente tem observado que o esforço de cada pessoa que passou pela presidência da obra social. Você poderia falar para nós um pouquinho quem foi o sexto presidente da obra social, Frei Dionísio? Então, aí vem aquela história que a senhora já falou. A Dalva foi a sexta presidente. E foi um trabalho feito, na época o Padre Cândido tinha um pouquinho dessa visão, que era preciso, né, mudar um pouco alguns caminhos, né? E a mulher era importante, né? E aí a gente trabalhava muito na diocese, com muitas atividades, e aí começamos a incentivar. Fizemos uma campanha de sócio, né? Muita gente aqui da paróquia se inscreveu, se tornou sócio, e a Dalva veio para os trabalhos da comunidade, que ela já estava frequentando, e se tornou a primeira mulher presidente da obra social. Ela foi a sexta presidente, e a Silvia já falou dela, mas eu acho que poderia estar incentivando as mulheres, até porque depois nós pegamos uma sequência de mulheres aqui. Silvia. Querida Dalva, o medo de ficar sem falar, que eu até adiantei a minha homenagem e falar em seu nome, por perceber o quanto é importante o reconhecimento do trabalho das mulheres. E você foi a primeira a ser presidenta aqui da obra social. E recebe todo o nosso carinho. Depois de você abriu as portas, outras mulheres foram presidenta, mas todo o nosso carinho então a você que abriu essa porta e esse trabalho importante, como eu já comentei aí antes da hora, mas recebe nosso carinho mesmo. Muito bem. Então, a Dalva, com toda a sua simplicidade, com o seu jeitinho, bem parecido com o Frei Dionísio, né? Ela assumiu a obra e levou avante o trabalho da diretoria e merece hoje os nossos parabéns, né? E merece a nossa homenagem de hoje. Nós vamos seguindo aqui, nosso tempo corre, nós vamos para o vídeo do Padre Gustavo. Então nós vamos ver o que o Padre Gustavo falou para a obra social nesta festa de 35 anos. Lembrando você que está assistindo em casa que amanhã às 9h30 nós temos missa de ação de graça aqui na matriz da obra social dos 35 anos da obra. Podemos colocar o vídeo do Padre Gustavo? Olá, queridos amigos e amigas, irmãos e irmãs, eu sou o Padre Gustavo Munhoz, vigário paroquial da Paróquia Coração Eucarístico de Jesus. E, por meio desse vídeo, gostaria de parabenizar a obra social Frei Dionísio pelos seus 35 anos de serviço à nossa comunidade. A obra social é um dom para a nossa comunidade, para a nossa paróquia e também para a nossa comunidade civil. Porque para nós, evangelização também pressupõe promoção humana. Em todos os seus caminhos, Jesus passava fazendo bem, curando, dando esperança, promovendo as pessoas e lhes anunciando a sua vocação mais bonita, de serem filhos e filhas amados de Deus Pai.
E é justamente isso que faz a evangelização ser tão envolvente na nossa comunidade, porque fé e obras caminham juntos. Então, é uma grande alegria que a nossa comunidade abraçou este projeto da obra social e também sempre está disponibilizando voluntários que marcaram a história dessa obra social nos seus 35 anos de caminhada. O meu abraço a todos aqueles que fazem essa obra social acontecer em todo o seu cotidiano, em todos os seus dias. O meu abraço e a minha gratidão também por todos aqueles que já passaram por essa obra social e que também fazem parte da vida de muitas pessoas. E agradecer a Deus por tantas pessoas que passaram pela obra social sendo atendidas, que puderam descobrir ali os seus dons para promover uns aos outros e fazer crescer o amor entre todos. Meus queridos, um forte abraço, um feliz aniversário à obra social e que Deus os abençoe. O nosso social, sempre falando, né, e incentivando o trabalho aqui da obra social e assistencial Frei Dionísio. Obrigado mesmo, Padre, e vamos continuar firme aí. Muitos trabalhos virão pela frente. Eu queria agradecer aqui um pessoal que está assistindo a gente, a Andréia Romeira, a Betânia, a Josiane, o Edemir Santo, o Amaro Fernandes, Maria Silvia, o Diácono Cido, a Gisele Barbosa, o Pedro Ramos, quem mais? Betânia, a Andréia, a Marilene, a Antônia Augusta, que não pôde estar aqui, a Sueli, a Ivonete, a Francisca Maria, a Conceição Rodrigues, a Maria do Carmo Marçal, enfim, a todos que estão aí na rede social da paróquia e no nosso canal da obra social participando com a gente. Mas nós temos mais perguntas. Quem que faz agora? É o Paulino? Vamos lá, Paulino. Isso. Ô Cido, fala para nós também um pouquinho do 7º presidente. Quem foi essa pessoa? Pois é. A obra social, então ela teve a Dalva como a primeira mulher e depois a próxima foi a Sueli. Sueli foi a 7ª presidente, né? Sueli, para quem o conheceu aqui no bairro, hoje ela não reside mais aqui, mas trabalhou na paróquia, na secretaria, trabalhou na comunidade, foi uma pessoa e é uma pessoa que tem ajudado muito a igreja, né? Então a Sueli assumiu depois a Dalva, a Sueli que veio também naquele grupo de sócio que nós fizemos para as mulheres e ela continuou a bandeira das mulheres, viu, Silvio? Ela continuou a bandeira das mulheres e hoje nós queremos, né, agradecer a Sueli, né, dizer muito obrigado pelo período, né, que ela fez um bom trabalho aqui, continuou os cursos que tinha, a dança, deu uma ênfase no pessoal da dança, ajudou bastante e a Sueli fez um bom trabalho, né? Então nós queremos aqui deixar o nosso agradecimento e a nossa homenagem também à Sueli, que foi a 2ª mulher a presidir a obra social. Alguém quer falar? Então, a Sueli, a gente quer agradecê-la ao mesmo tempo. Ela foi causa de quase um infarto que eu tive. Por quê? Ela é muito agitada. Então, na gestão dela, ela agitava muito a obra, em nome da paróquia, falava aquela coisa toda. Eu me lembro que a gente ia aqui fazer alguns eventos, e ela sempre de frente, ela se desdobrava e sempre se desdobrou. Me lembro de um último que nós fizemos lá no Parque da Cidade, foi quando nós fizemos uma festa do Mineiro. Isso. Aquela festa para nós foi uma das melhores festas que nós fizemos. Mas trabalhamos igual gente grande. Eu, apesar de não fazer parte da diretoria com a Sueli, mas pela agitação dela a gente via que realmente ela precisava de alguém, um apoio.
e a comunidade em si apoiava ela, né? Esse é o meu agradecimento, nos ajudando nesse fazer, porque a gente veio de uns momentos muito assim agitados com festas, e de repente deu uma parada, e apesar de todos os nossos padres aqui, né, que nos ajudaram no começo, mas sempre teve um que era mais agitado com festa, e ela veio nessa agitação de festa, e na gestão do padre Vicente, né? Então a Sueli realmente é uma pessoa que merece essa nossa homenagem, como também presidente dessa obra aqui. Muito bem. Vamos seguindo aí então, para a gente não alongar muito. A próxima pergunta é de quem? Zé Roberto. Então vamos dando sequência aqui no nosso bloco. Então, nós vemos que nós tivemos já a 6ª e a 7ª presidente mulher. Então eu pergunto agora ao Cido, quem foi o 8º presidente? Pois é, mais uma mulher, né? Mais uma mulher assumiu, né, um período pequeno, mas assumiu a obra social, que foi a Mônica, e eu não posso falar muito que o pai dela está aqui, então eu vou pedir para o pai dela falar para ela, né? A Mônica é filha do Paulino, né, e que assumiu aqui numa gestão meio complicada, mas assumiu um trabalho. Então eu vou pedir para o pai falar um pouquinho da filha. É até engraçado você falar do berço, né, da filha, mas o pouco tempo que ela ficou aqui, eu partilhando com ela hoje, ela falou que naquela época dela, o pouco tempo, o quanto que era concorrido à obra social. As reuniões das pastorais, era tudo agendado. Então, queira ou não, era um trabalho também de evangelização. O pouco tempo que ela ficou. Muito bem, Paulo. Então aí fica nosso agradecimento à Mônica, né, jovem, né, assumiu os trabalhos da obra social, organizou essa questão do agendamento e outros trabalhos, né, e fez um bom trabalho. Então, Mônica, receba aqui a nossa homenagem por ter sido presidente por um momento da obra social e vai estar sempre aqui no nosso hall de admiradores de presidente. Nós vamos sempre trabalhar os presidentes e obrigado pela sua participação. Nós estamos recebendo aqui alguns recados, pode pegar o microfone. Maria do Carmo está dizendo que a festa de 25 anos de casado foi aqui na obra social. Isso mesmo, Maria do Carmo. Obrigado pela sua participação hoje aqui. José Hamilton Alves também está assistindo. E estamos aí. Vamos lá. Silvia. E para encerrar, então, gostaríamos de saber quem foi o último, ou a última presidente. Porque antes de nós, né? Quem encerrou esse ciclo para que hoje nós estivéssemos aqui, né, fazendo essa homenagem tão bonita a todos vocês. De nós é de coração, é uma homenagem de reconhecimento, de carinho. E agora então vamos saber quem foi o nono. Pois é, mais uma mulher, né? Continuando aí a lista das mulheres, isso porque a obra social é para todos, né? E para todas. A nona presidente, a última antes de nós, foi a Andréia. E ela tem um vídeo ali que ela quer passar e mostrar para nós do trabalho que ela fez. Então nós vamos chamar o vídeo da Andréia, né? Andréia Romeira, que foi a penúltima presidente, terminou o mandato agora no ano passado, como nós assumimos. Depois nós falamos da Andréia. Dá para soltar o vídeo aí, Thiago? Vamos lá então ao vídeo da Andréia. Olá a todos, meu nome é Andréia Romeira, estou aqui para falar do tempo em que fiquei à frente da obra social Frei Dionísio, entre 2016 a 2019. Nesse período, damos uma atenção especial à regularização da documentação da obra. Contratamos uma assistente social para nos ajudar
Tínhamos alguns cursos gratuitos, entre eles aula de teclado e apoio à terceira idade, e também atendimento gratuito com psicólogos. Um projeto que gostei muito de participar foi o Natal Solidário, uma parceria junto à Pastoral da Criança e os Vicentinos, que por 2 anos pudemos atender em média 80 crianças por ano. Me sinto honrada em fazer parte dos 35 anos da obra social Frei Dionísio. Obrigada a todos, contem sempre com minha ajuda e também com minhas orações. Todos, contem sempre com minha ajuda e também com minhas orações. Aí então, a Andréia, a nona presidente, a penúltima, que nós queremos também homenagear pelo trabalho, né, feito. Iniciou-se uma regularização da documentação da obra, até porque precisava. Nós tivemos a oportunidade de fazer parte dessa diretoria da Andréia e hoje queremos agradecer a Andréia também por estar nesse grupo de presidente, né, e como ela mesma disse, os trabalhos que foram feitos, né, além dos cursos mantidos, né, a festa das crianças, né? Então é muito importante. A obra social tem essa coisa. Cuidar do social é buscar coisas sociais para a comunidade, mas não fugindo do trabalho comunitário, não fazendo algo que não seja próprio da comunidade. E a Andréia acho que lembrou algumas coisas bastante importantes que foram feitas aí, e hoje nós queremos deixar então a nossa homenagem. Andréia, muito obrigado por estar aqui conosco, por estar à disposição na oração, como disse, e no serviço, né? Então é isso que a gente quer dizer. Alguém quer falar alguma coisinha para a Andréia? Não? Então nós estamos aí, né, chegando ao final da nossa live, né? Eu queria salientar aqui, né, nos tempos que fui presidente aqui, nos 3 mandatos, uma das coisas que nós fizemos de concreto e que está aí até hoje foi dar lugar aos vicentinos, até porque somos, né? Hoje nós temos aqui na obra social a dispensa vicentina que está locada aqui, né? Nós temos os trabalhos das conferências vicentinas há muito tempo aqui na obra social. Nós temos aqui um bazar que é também dos vicentinos, mas que está na obra social. E por que fizemos isso? Só porque somos vicentinos? Não. Nós fizemos isso porque é necessário que a obra social tenha uma ação social ou dela ou de parceiros. Porque todas as vezes que nós caímos na malha fina, ou fomos falar com o homem da capa preta, uma das coisas que ele nos questionava era isso. O que ela está fazendo de social ou para as pessoas? Tem vicentino lá? Tem gente ocupando o espaço? Ou vocês só estão rezando? Certo? E aí foi a forma que nós encontramos no 3º mandato para livrar a obra de trazer um segmento. E o segmento vicentino é o que estava mais próximo. Mas sim, as outras pastorais sociais sempre tiveram, né, oportunidade de estar aqui. A gente quer fazer isso. Hoje nós estamos trabalhando com a SEBS, que a gente quer trazer para dentro, mas a gente quer trazer também todas as pastorais sociais, porque é isso que precisa de estar. Se ela não tem uma ação social, ela precisa ter parceiro. E eu digo assim, essas ações, a dispensa, o bazar, a atividade vicentina aqui, salvou a obra de alguns momentos difíceis que não tinha como prestar relatórios, né? Então, às vezes as pessoas fazem, o Cido ele faz isso porque ele é vicentino. Não, é porque precisa ter essas questões, né? Então quero deixar registrado aqui nesta festa de aniversário. E para encerrar então, nós vamos ter a fala de cada um daqui da mesa, suas considerações finais, para que a gente possa terminar o nosso encontro, a nossa live. Lembrando que amanhã às 9h30 da manhã, missa de ação de graça dos 35 anos da obra social. 9h30. Silvia vai falar? Me sinto feliz de estar neste momento colaborando aí com a obra social Frei Dionísio,
Temos alguns projetos aqui em andamento já, visando aí, né, as pessoas mais necessitadas, principalmente neste momento em que a igreja está aí trabalhando a economia de Francisco e Clara, né? São coisas que nós precisamos nos inteirar, saber, aprofundar, porque este é o caminho. E nós estamos dentro, né, desse projeto de uma forma ou de outra. Meu agradecimento ao presidente, a todos vocês, ao pessoal que está aqui conosco nos ajudando da PASCOM, nosso muito obrigada. Zé Alberto? Como eu disse também no começo, primeiramente eu agradeço a Deus por essa oportunidade de hoje, de estar aqui hoje participando dessa live, dos 35 anos da obra social assistencial Frei Dionísio. Agradecer também ao presidente Cido por ter me chamado para fazer parte dessa diretoria, agradecer a cada um dessa diretoria, que eu tenho muito a aprender com vocês. Então, que Deus abençoe a cada um e pode contar comigo nos trabalhos na medida do possível. Beleza. Diácono Zé Carlos, fazendo as considerações, depois o padre Luciano. Então, eu também não poderia deixar de agradecer a essa diretoria, na pessoa do presidente, a todos nós da diretoria, aqueles que estão fora também, que não puderam estar aqui por algum motivo, mas agradecer a cada um de vocês, na pessoa do presidente. E quero também rapidamente ressaltar aqui os nossos grandes parceiros, que quando a gente estava capenga, são os padres antigos, né? Eu creio que todos se lembram do padre Alzir, depois veio conosco o padre Amarildo, logo em seguida nós tivemos aqui o padre Cândido, depois tivemos o padre Vicente, o padre Lucas, e hoje a gente tem o padre Luciano. São todos que a gente, apesar de tudo, a gente acompanhava de fora, mas estava ali sempre ali. Olha o que está acontecendo, né? Não deixa cortar uma água, não deixa cortar uma luz, a igreja está aqui para... Então a gente não poderia deixar de agradecer dessa parceria com a igreja, que também nos ajuda, nos motiva, né? Falando, peraí, tem alguém que está conosco. Isso aí é muito bom. Saber que a gente pode contar com o padre Luciano hoje e podemos contar com todos esses padres. Tenham todos uma boa noite. Muito bem lembrado, Diácono, dos padres que fizeram história aqui, né? Até porque os padres são os párocos que é responsável pela obra. Paulino, suas considerações finais, depois o padre Luciano está aqui e vai falar para nós. Gostaria de agradecer ao presidente, ao Cido, por compor essa equipe, desse trabalho. Vamos mostrar só. Muito importante que nós estamos dando sequência em nossa comunidade. Quero agradecê-los a cada um de vocês, enfim, por todas as pessoas que nos ajudam, os nossos parceiros, né? Também que ajudam a gente fazer esse trabalho em prol da comunidade. Muito bem. Eu queria então agradecer ao Paulino, ao Zé Carlos, a Silvia, ao Zé Roberto, que puderam hoje compor então essa nossa live. A Silvia está com a ata de fundação aqui. Nós não vamos ler a ata, mas eu queria que você visse só as pessoas que estiveram que assinaram essa ata aí. Acho que só esse trechinho aqui. Dá o microfone antes do padre falar ali. A participação. A participação, então, da ata da Assembleia Geral Extraordinária da Fundação da Obra Social e Assistencial Frei Dionísio foram Albina da Silva, Noêmia Nascimento da Silva, José Jandiro da Silva, Silvio Giroto, Fernando de Lima Lopes, Bento Custódio, Maximiano José da Silva, Vicente Pereira Leite, Aparecido Silva, Ademar Santoro, Everaldino Oliveira do Nascimento, Jandira Marcondes,
Jovel Pereira Marcondes, José Ananias Lopes, José Simão Viana, José Demir Alves, Jair Herrera Aranda, Helena Lopes Mauro Guimarães e irmã Dulce Irata. E no nome da irmã Dulce Irata, nosso agradecimento a todas as irmãs que passaram aqui pela nossa comunidade. Foi um período muito bom, que muito nos ajudou e que fez toda a diferença aqui na comunidade e na paróquia Coração Eucarístico de Jesus. Muito bem. Então aí, para dizer que a obra social, ela tem uma ata de fundação, né? Está aqui o estatuto, a ata, as pessoas que a Silvia leu ali. Muitos estão aqui no meio de nós, alguns já estão na glória de Deus, mas, né, tem muitos que fazem parte aqui ainda do quadro associativo da obra social, que assinaram a ata de fundação. Isso é muito importante para a obra. Nós queremos aí, ao longo do nosso mandato, fazer uma homenagem a esses fundadores, né, aqueles que estão vivos, e trazê-lo aqui, quem sabe, numa próxima, para a gente conversar e trocar essa ideia. Mas para finalizar, nós queremos a fala do Padre Luciano, queria convidá-lo para estar conosco aqui, nesse momento importante da obra social, nesta celebração. Ficar em pé, porque ensinaram eu quando pequeno, quando o padre está, você fica de pé. É coisa de criança, pai. Padre Luciano, por favor. Muito bem, gostaria de estar agradecendo a todos que estão acompanhando esta live, porque no vosso coração, você acompanhando essa live, você está testemunhando este dia histórico, essa data histórica, esse momento marcante da nossa obra social. O caminhar de 35 anos que deve ser registrado e foi registrado com essa live comemorativa. Obrigado por você, porque a obra social existe para atender a você e a sua família nas suas necessidades. Assim, a obra social está aqui para a nossa região leste e, por que não dizer, para toda a cidade, se assim for solicitado, e ela está aqui com seus membros à disposição. A ação social da igreja, que sempre foi presente, Um dos momentos que a gente pode ver até na Bíblia foi naquele momento da multiplicação dos pães, na qual aquele jovenzinho fez uma ação social ajudando a Jesus a alimentar aquela multidão imensa, que conta que mais de 5.000 pessoas estavam lá presentes. Aquele menininho ajudou a Jesus. Hoje somos nós a ajudar a Deus, a ajudar a igreja a alcançar tantas famílias que necessitam de uma ação social da nossa parte. E você, meu irmão, minha irmã, que acha que tem condições de vir ajudar aqui a nossa obra social, se coloque então na solicitude do vosso coração e se apresente. Você talvez é um advogado, você talvez é uma pedagoga, uma fisioterapeuta, você que é uma nutricionista, uma psicóloga, né? Você que acha que o seu dom conquistado pelo seu esforço pode ser de valentia para tantas pessoas através de uma obra social, está aqui uma obra social te convidando. Vem aqui, converse com a gente, então a gente vai tentar interagir contigo e nessa harmonia ajudar esse povo lindo de São José dos Campos, em especial aqui da nossa região leste, aqui no Parque Novo Horizonte. Então, toda a diretoria, meu muito obrigado, está aqui a representação, são mais membros, a atual diretoria aí firme e forte, valente, enfrentando as batalhas que tem que enfrentar neste período, 2020, 2021, e avançando já para 2022, nós já estamos vislumbrando vários projetos para 2022, e assim vamos seguindo conforme a vontade de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos a todos, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nosso querido Cido
faça você as últimas palavras. Muito obrigado, Padre Luciano, obrigado pela bênção, pelas palavras, pelo apoio que tem dado aí à obra social. E a gente vai então encerrando aqui a live com todos os agradecimentos à equipe, ao Max, ao Dimas. Dimas, nós vamos fazer uma live só do seu trabalho, hein? Qualquer dia desse. Nós vamos fazer. Lembra quando você fazia o poeirinho aqui? Nós vamos fazer. Ao Tiago, a menina que eu esqueci o nome, Fabiana, né? Enfim, e aqui todos nós, e a você que acompanhou essa live, nessas 2 horas de live, vai ficar por uns dias aí na rede, você pode acompanhar, e como o padre disse, a obra está à disposição sua, se você é um profissional e quer prestar algum tipo de serviço, nós temos aí um linkzinho, pede, a gente manda lá, a gente está com alguns cursos abertos aí, viu, padre? Aquele menino veio no sábado, estamos fechando aí, de repente, para agosto, então devemos estar voltando a algumas atividades, algumas online e algumas já presencial. Então, a você que nos assistiu ou que vai nos assistir, nosso muito obrigado e uma boa noite.